A entrevista de hoje foi gravada na favela de Manguinhos, nos arredores da cidade da Polícia, aqui no Rio de Janeiro. Metade da entrevista aconteceu tendo como pano de fundo o barulho dos tiros do treinamento dos policiais. E essa é uma coincidência muito cruel, pois foi justamente o tiro disparado por um policial que tirou a vida do filho da nossa convidada de hoje. Ela é a mãe do jovem Jonathan de Oliveira Lima, que tinha apenas 19 anos quando foi assassinado por um policial que atuava na unidade de polícia pacificadora da favela de Manguinhos em 2014. No meio da dor provocada pela perda precoce do filho, essa mulher se juntou com tantas outras mulheres que viveram histórias parecidas e ela vem desde então se articulando em torno de uma luta por justiça, pelo fim do genocídio da população negra e construindo uma rede de solidariedade para mães e familiares de vítimas da violência policial. Nós tivemos uma conversa difícil e dolorida sobre o que é certamente o maior desafio da população negra no Brasil hoje: o desafio de manter o nosso povo vivo. Talvez essa seja a conversa mais importante que nós vamos ter em toda essa série. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras, e hoje eu converso com Ana Paula Oliveira, a fundadora do movimento Mães de Manguinhos. Ana Paula, meu bem, primeiro, muito obrigado por aceitar esse convite para participar dessa entrevista. Muito importante ter você aqui, ter sua voz aqui como representante desse movimento. E eu queria te pedir para começar falando um pouco de você, se apresentando e falando principalmente do trabalho que você faz no Mães de Manguinhos. Eu é que agradeço o convite. Acho que é muito importante esses espaços, né, onde que a gente possa ter voz. Uma voz que geralmente não tem espaço, né? Meu nome é Ana Paula Oliveira, eu sou nascida e criada aqui na favela de Manguinhos e eu sou mãe de 2 filhos, Jonathan e Maria Paula, e o Jonathan, aos 19 anos de idade, ele foi assassinado por um policial militar lotado aqui na UPP de Manguinhos. A UPP de Manguinhos, ela chegou em outubro de 2012, já fazendo em 2013, em março de 2013, já fazendo sua primeira vítima, que foi o jovem Matheus, que tinha 13 anos, tinha 16 anos de idade. E nesse mesmo ano de 2013, os policiais da UPP também, em outubro, assassinaram um jovem chamado Paulo Roberto. Ele tinha 18 anos de idade. Ele tinha apenas 15 dias que ele tinha saído do sistema e ele foi espancado até a morte por esses policiais. E no dia 14 de maio de 2014, meu filho Jonathan tinha acabado de sair de casa com a namorada. Ele falou pra mim que iria levar a namorada na casa dela. E aí eu aproveitei e falei assim, filho, então passa na casa da sua avó e leva esse pavê também, que eu iria levar à noite, mas já que você vai pra lá, você passa lá e... Meu filho foi, saiu daqui com a namorada, levando o pavê. E momentos depois eu recebi um telefonema falando que era pra eu ir pra UPA, unidade de pronto atendimento, né, de saúde, aqui de Manguinhos, que o Jonathan tinha sofrido um acidente. Quando eu cheguei lá na UPA, eu já fui recebendo a notícia de que o Jonathan tinha sido baleado. A princípio falaram pra mim que ele tinha sofrido um acidente, eu corri pra lá, né? E quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia de que o Jonathan tinha sido baleado. Foi um tiro de pistola, bem aqui na região do cóccix, e que ele tinha tido uma hemorragia interna e não resistiu ao ferimento. Naquele momento ali, não sei, parece que abriu um buraco no chão, sabe? E parecia que minha vida tinha acabado ali também, não tinha mais sentido. O meu cunhado, né, marido da minha irmã, ele foi orientado pela assistente social da UPA a ir até uma delegacia de polícia e fazer uma ocorrência. Acho que naquele momento ele era a pessoa que estava mais sã ali, e ele foi o que ele fez. Chegando até a 21ª DP, ele chegou lá e falou, né, que ia fazer um registro de ocorrência, de homicídio, praticado por policiais aqui em Manguinhos. A pessoa que o atendeu falou assim, olha, os policiais que estão aí que
participaram desse ocorrido, são esses que estão aí na porta. Eles estão alegando que foi auto de resistência, que um jovem morreu, mas não troca de tiros. Aí meu cunhado ficou mais revoltado ainda, né? E ele falou, não, isso é mentira. Aí falaram assim, peraí, vou chamar o delegado, você conversa com o delegado. Chamou o delegado, explicou o que estava acontecendo, o delegado falou, olha, o que eu posso fazer é acionar a delegacia de homicídios, e vai um grupo vai para a UPA para periciar o corpo. Se tiver testemunho do que aconteceu, a gente vai estar aqui para ouvir. E aí meu cunhado foi, voltou até a UPA, falou com a minha irmã, e eles foram até o local onde as pessoas falaram que o Jonathan tinha sido baleado. E chegando lá, os moradores estavam muito revoltados e decidiram ir até a delegacia, e foram. E a partir daí começa, né, o processo investigativo. As armas dos policiais foram apreendidas, eles não conseguiram, eles não fizeram registro como auto de resistência, como é a praxe deles, né? O meu cunhado conseguiu fazer o registro, né? As armas foram apreendidas, eles prestaram depoimento na homicídios. A partir daí, fez um exame de balística e chegou até o autor do disparo. O policial esse, que já tinha sido preso, um ano antes, ele já tinha sido preso, acusado de triplo homicídio e 2 tentativas de homicídio na Baixada Fluminense. Ele não estava de serviço, estava de folga. Que loucura. É revoltante, né? Saber que Ministério Público, Judiciário não funciona, né, nesses casos. E aí ele estava aqui, trabalhando livre, leve, solto, com a certeza da impunidade, com a certeza de que ele pode simplesmente tirar a vida de quem ele quiser. Meu filho, ele simplesmente estava passando numa rua, onde estava tendo uma confusão entre moradores e esse grupo de policiais, que depois eu vim a saber que já eram conhecidos dos moradores, por serem policiais que hostilizavam os moradores, policiais que não respeitavam, faziam abordagens agressivas, e naquele momento estava tendo uma confusão justamente por conta de uma abordagem, e parece que alguns moradores estavam atirando pedras, mas nenhum policial foi atingido, e eles fizeram disparos com arma de fogo, né? Quer dizer, assumir o total risco de matar, tirar a vida de uma pessoa. Nesse momento, meu filho estava passando, foi alvejado. O policial, quando ele foi interrogado, no primeiro interrogatório, ele negou que tivesse feito disparos, mas aí quando saiu o resultado, comprovou que foi da arma dele. E aí quando ele foi interrogado de novo, ele disse que estava com medo, porque estava sem um advogado, por isso que mentiu. O caso do Jonathan, ele sai um pouco, né, da curva, né, porque a gente sabe que 98% dos homicídios cometidos pela polícia, eles não são investigados, são arquivados. Apenas 2% dos casos chegam até um tribunal de justiça. E esses casos que chegam é porque mães como eu e como outras mães de Manguinhos, da Rede Comunidades contra a Violência, mulheres como eu que não temos direito ao luto, que assim como não tivemos nosso direito de conviver com os nossos filhos, também é arrancado esse direito da gente ter um luto, porque a gente tem que se jogar nessa luta em busca de justiça, em busca da verdade, né, em busca da memória dos nossos filhos. Porque se naquele momento ali que eu recebi aquela notícia de que meu filho não tinha resistido a um ferimento à bala, naquele momento eu só sentia vontade de morrer, eu não via sentido em nada. A luta me mostrou que eu preciso estar viva, que eu preciso resistir, porque enquanto eu viver, o Jonathan vai estar vivo. Então é isso que me mantém de pé hoje. Muito duro te ouvir contar essas coisas todas. Eu sinto muito mesmo pela sua dor e por esses desafios todos enfrentados. E queria saber de você como que foi esse processo de começar a se organizar com outras mães e construir esse movimento, né? Então, a gente sente mesmo. Toda vez que eu falo, eu não consigo sentir essa dor, sabe? É uma dor que eu sei que vai me acompanhar até o último momento, meu último suspiro. Mas é importante falar, né? O caso do meu filho não foi um caso isolado. Todos os dias, mães
principalmente a gente sabe que são as mães pretas, pobres, moradoras de favela, carregam essa dor. Então a gente tem que falar, a gente tem que botar essa dor para fora, a gente tem que mostrar nossa indignação com relação a isso. E o movimento das mães de Manguinhos, ele acontece a partir do momento que eu encontro a Fátima. Quando meu filho é assassinado, o meu filho foi alvejado, ele estava passando na porta da Fátima, que é a mãe do Paulo Roberto, que tinha sido espancado pelos policiais 7 meses antes, né? E aí a Fátima foi uma das principais testemunhas, né, do caso do Jonathan. A gente, apesar de morar na mesma favela, a gente não se conhecia. A gente só se conheceu mesmo na missa de 7º dia do Jonathan, que ela chegou, ela estava com a camisa, com a foto do filho dela. E aí ela veio falar comigo. E aí ela falou pra mim, olha, o meu filho, ele passou pelo sistema, pelo socioeducativo, né? Mas eu nunca deixei de amar meu filho, nunca deixei de lutar, nunca abandonei meu filho. E não vai ser agora que eu vou abandonar. Aí ela falou assim pra mim, apesar do meu filho ter errado, ele pagou pelo que ele fez e ninguém tinha o direito de tirar a vida dele. E ela falou pra mim, vamos juntar nossas forças e vamos lutar pelos nossos filhos. Eu lembro direitinho todas as palavras dela. E aí, assim, naquele momento ali eu ainda estava meia grog, sei lá. As coisas ainda não faziam muito sentido. Mas passou algumas semanas, assim, e depois a gente tinha trocado telefones e tal. E aí minha irmã falou assim, olha, Ana Paula, vai acontecer um ato lá no Chapéu Mangueira. Estão puxando também, porque também estão falando do genocídio da juventude negra. Seria legal se você fosse. A gente te acompanha e tal. E aí foi o primeiro ato que eu fui fora de Manguinhos. E aí a Fátima também foi. E aí eu falei assim, Fátima, vai ter o ato? Vamos. E aí a gente colocou a camisa com a foto dos nossos filhos. E eu lembro que tinha uma faixa nesse ato que me chamou muita atenção e eu comecei a entender as coisas. Estava escrito assim, a festa nos estádios não vale as lágrimas das favelas. O meu filho, ele foi assassinado em 2014, ano de Copa do Mundo. E a gente sabe que quando acontecem os mega eventos, aumenta o número de assassinatos, desaparecimentos forçados. Então, uma coisa bem entrelaçada com a outra. E dali foi o primeiro ato que eu fui fora de Manguinhos. E assim, toda vez que a gente via alguma coisa, mais eu, né, via alguma coisa na internet, vai acontecer um ato em tal lugar. Eu ia e falava com a Fátima, né, Fátima, vai acontecer um ato, estão falando do extermínio da juventude negra, vamos, a gente precisa estar lá, né, falar dos nossos filhos, do que aconteceu. E aí a gente começou a ir para os lugares juntas, nós duas sempre, de mãos dadas ali. Ela me deu muita força. E aí a gente começou a ser... Quando a gente chegava nos lugares, as pessoas falavam, chegou as mães de Manguinhos, chegaram as mães de Manguinhos. Sendo que eu e a Fátima, a gente sentiu a necessidade de criar um movimento das mães de Manguinhos, para que as mulheres desse lugar, não só dessa favela, mas de outras também, pudessem se identificar mais com a gente, né? O mesmo abraço que a gente recebeu, a gente queria retribuir, sabe? E eu falei, caramba, o caso do meu filho chegou até um tribunal de justiça porque aconteceu de mulheres corajosas, porque foram as mulheres que foram para a delegacia para falar o que viram, irem lá, né? O que geralmente não acontece. Então, eu preciso dar um retorno para essa favela, eu preciso dar um retorno para essas pessoas. Disso, em forma de carinho, mesmo em forma de luta. E foi assim que surgiu o movimento das Mães de Manguinhos. Em março de 2015, eu e a Fátima fomos homenageadas com a medalha Chico Mendes, né, pelo grupo Tortura Nunca Mais. Foi um momento também de muita emoção, porque a gente começou a ver que a nossa luta estava sendo ali
né, concretizada, né, e que a memória dos nossos filhos estava sendo exaltada. Então aquela medalha ela tem um significado muito importante, porque mostra que a nossa luta, né, não, que a gente nunca quis aparecer, porque a gente não quer que caia no esquecimento quem eram os nossos filhos, que eles têm mãe, eles têm uma família, que eles continuam sendo amados e que a gente jamais poderia deixar que esses meninos, apesar de serem pobres, negros, moradores de favelas, eles têm um rosto, eles têm uma história, eles têm uma mãe por trás dele, e são essas mães que continuam escrevendo suas histórias. Eu sempre faço uma comparação de que antes as mães, as mulheres negras, tinham seus filhos retirados dos seus seios. Elas eram impedidas de amamentar seus filhos, porque tinham que amamentar os filhos dos brancos, dos senhores, né? E seus filhos ficavam ali sem poder ser alimentados, morriam de inanição. Hoje mudou um pouquinho, mas se a gente parar para comparar, é da mesma forma. Arranca os nossos filhos dos nossos convívios. Dos nossos convívios, a gente é impedida de conviver com os nossos filhos, porque dizem que existe uma guerra, que existe um combate ao tráfico de drogas e que uma parte da sociedade precisa de paz. E para dar essa paz para essa sociedade, para essa camada da sociedade que é mínima, que é a elite, eles têm que arrancar nossos filhos, entrar nas favelas, executar, forjar, né, privar de liberdade com um falso discurso de guerra às drogas. Segundo o Atlas da Violência de 2017, 75% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Desse grupo, 91% é formado por homens. Entre esses, 55% jovens entre 15 e 29 anos. Esses são dados que machucam, mas precisam ser compartilhados, pois a discussão sobre o genocídio negro no país precisa sair do espaço exclusivamente militante e ser trazido para a população. Coordenado por Débora Maria da Silva, o movimento independente Mães de Maio é formado por uma rede de mães, familiares, amigos e vítimas de violência do Estado. Situado em São Paulo, capital e Baixada Santista, tem como objetivo a luta pela verdade, memória e justiça para todas as vítimas de violência discriminatória, institucional e policial contra a população pobre e negra. A rede de comunidades e movimentos contra a violência no Rio de Janeiro também é composta em sua maior parte por familiares de vítimas de violência institucional. Além de prestar oficinas sobre orientações jurídicas, racismo institucional e rodas de conversa, a rede presta apoio quando algum morador ou moradora é executado durante uma ação policial militar ou civil dentro das comunidades. O Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial foi fundado em 2006 pelo padre Geraldo Marcos Nascimento, que após denunciar a violência policial nas periferias de Manaus, região onde ele morava, se viu obrigado a deixar a cidade para preservar a própria vida. Em 2011, ele deixou Goiânia por sua segurança mais uma vez, e desde então o comitê segue, porém continua sofrendo represálias e perseguições pelas denúncias que faz. Falar sobre genocídio negro na internet é importante, mas trazer essa discussão para a vida offline é necessário. Eu sou o Sam Santos e esse foi Ampliando as Redes de hoje. Tchau! Quais são as pautas principais que vocês têm reivindicado? Como que o movimento tem se organizado e como vocês têm levado essa luta aí adiante? A nossa pauta principal é contra o extermínio da juventude negra, né? É por reparação, por memória. Infelizmente, muitas mães têm adoecido, muitas mães têm morrido. Agora, no dia 6 de novembro, completou um ano que uma das mães de Manguinhos veio a falecer, a mãe do Christian. O Christian ele tinha 13 anos de idade quando ele foi assassinado por policiais enquanto ele jogava a bola no campo. E a Janaína, ela foi uma das mães que nós acolhemos, puxamos para a luta. E ela foi guerreira, ela deu o máximo que pôde. Mas, infelizmente, ela morreu de tristeza mesmo, depressão.
E assim, não é também um caso isolado. A gente não pode esquecer dos nossos filhos, nem dessas mães guerreiras que até o fim lutaram, né? Porque essa luta é uma luta muito árdua, é difícil. Parece que muitas vezes a gente não vê o resultado chegar, né? São 5 anos e o policial que assassinou meu filho continua solto. E eu já ouvi de muitas pessoas, de muitas mães mesmo, pra que eu vou pra essa luta? Se não vai dar em nada, a gente vê que os policiais não são presos. Mas nessa luta, Murilo, eu aprendi que vai além disso, sabe? Vai muito além da prisão desse assassino. Eu aprendi que cada dia que eu visto a camisa com a foto do meu filho, eu tô fazendo a justiça. Que cada dia que eu consigo forças para me levantar, eu tô resistindo e eu tô indo contra o projeto desse Estado. Eu tô indo contra esse sistema que não nos quer vivos. E eu entendi isso e é isso que hoje eu busco mostrar e fazer com que outras mães entendam. Eu sempre falo para elas, uma coisa muito importante, a gente nunca vai deixar de ser a mãe dos nossos filhos. Isso ninguém vai tirar da gente. É muito bom eu poder falar assim, eu sou a mãe do Jonathan. Sou com muito orgulho. Muito orgulho. Meu filho é um ser de luz que chegou transformando a minha vida. E quando ele parte, ele também parte transformando a minha vida. Me fazendo essa mulher, né? Que eu nem conhecia, que eu não sabia que existia dentro de mim. E o que a gente, enquanto sociedade, pode fazer para ajudar, para somar nessa luta? Eu acho não, tenho certeza. Sair das redes sociais e vir para a luta de verdade, vir para o mundo real. A gente precisa de muito apoio, a gente não pode caminhar sozinha. A gente só tá, né, nessa luta porque, graças a Deus, a gente tem conseguido, nesse caminho que a gente tem trilhado, a gente tem encontrado muitas pessoas realmente dispostas a estar na luta ao nosso lado. A gente vai para a porta do Ministério Público, a gente vai para a porta de delegacia onde estão os casos lá parados, a gente vai para lá, a gente exige que se movimentem. A gente precisa disso, mas a gente não pode estar sozinha, né? A gente precisa das pessoas ali. Quando acontecem as audiências dos casos dos nossos filhos, é muito difícil estar naquele lugar ali sozinha. O judiciário é um lugar frio e é um lugar onde mais uma vez nossos filhos são assassinados. Para mim foi uma decepção, porque eu achei que quando você está ouvindo esses tiros, é do treinamento aqui na cidade da polícia. Todo dia é isso. Eu achei que quando o caso do meu filho chegasse ao judiciário, porque eu nunca tinha entrado num tribunal de justiça, até acontecer a primeira audiência do caso do Jonathan. Eu achei que ali tudo seria resolvido, né, que a solução iria estar ali. Mas quando aconteceu a primeira audiência, eu saí dali arrasada, muito revoltada, saí dali com as minhas energias sugadas, porque eu vi que quem estava sendo julgado ali naquele lugar era o meu filho, e não um policial assassino que já respondia por outros homicídios, sabe? Porque as perguntas que eles faziam, promotor, juiz, faziam era: mas seu filho trabalhava, seu filho estudava, seu filho usava drogas. Tá investigando quem? A vítima, que foi meu filho? Mas na favela onde você mora tem tráfico de drogas? Essas perguntas deixaram claro para mim que, mais uma vez, o meu filho estava sendo julgado e não um policial assassino. Meu filho, graças a Deus, eu posso falar de boca cheia, meu filho nunca tirou a vida de ninguém, meu filho nunca fez mal para ninguém. E é por isso que a gente tem que estar nessa luta. E é por isso que uma mãe nunca pode estar sozinha num lugar desse. Depois desse dia,
eu e outras mães também, não só de Manguinhos, mas da rede de comunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp, então a gente se organiza. E quando a gente fica sabendo, vai ter audiência de tal caso, de tal menino que faleceu, aí a familiar bota ali o dia, o horário, tudo, e a gente se organiza para chegar antes. Então cada uma leva a bandeira, seu banner, vai com as camisas, e a gente leva megafone, ou então uma caixa de som, e a gente fica na frente do tribunal, e a gente fala para as pessoas por que a gente está ali, e o que vai acontecer ali dentro. E a gente exige uma resposta desse judiciário, né, que a gente sabe que é tão racista, que é tão... que criminaliza tanto a gente quanto... a polícia, né, quando mata, mas que é preciso responsabilizar também, não só o policial que atira, que aperta o gatilho, mas o Ministério Público, o Judiciário, esses órgãos, essas instituições precisam ser responsabilizados, precisam assumir essa responsabilidade. Quando a gente chega ali, que a gente vê que outras pessoas que não são mães, não são familiares, chegaram ali para nos apoiar, para nos abraçar, sabe? É muito importante. Porque tem muitas mães que não conseguem chegar até a porta do tribunal porque não tem dinheiro da passagem. Não é fácil estar nessa luta, porque até para estar nessa luta você precisa, né, se locomover. E a gente sabe que é difícil, né? Muitas mães não conseguem trabalhar mais, além de perder os filhos, ficaram adoecidas, perderam o emprego. Muitas vezes aquele filho era quem ajudava em casa. Então é isso, eu acho que tem que estar com a gente nessas lutas, procurando também projetos, alguma coisa, pensar junto com as mães o que a gente pode fazer para combater toda essa violência. Então a gente precisa disso, de todo tipo de apoio, psicológico, social, tudo a gente precisa. Precisa de pessoas que estejam realmente engajadas, mas que não fiquem nesse discurso só da boca para fora, tamo junto, ou então se indignar apenas momentaneamente, porque não dá. Isso tem que ser uma indignação contínua, porque eles não param de matar, eles não param de assassinar nossos filhos, as mães não param de falecer, as mães não param de adoecer. Hoje mesmo eu recebi a notícia de que uma mãe na quinta-feira teve um AVC. É Deise Carvalho. Ela é moradora lá do Pavãozinho. Teve o filho dela aos 16 anos de idade assassinado dentro do sistema socioeducativo. É uma mãe guerreira, é uma das mães que me inspiraram a estar nessa luta. Quando eu recebo essas notícias, isso abala profundamente, né? Porque às vezes, olham assim para mim, mas eu também estou adoecida. Eu também sofro todos os dias. Eu também preciso aprender todo dia a levantar e a lidar com a saudade, com a falta que meu filho faz. Então, isso é adoecedor. Acordar e ficar ouvindo esses tiros, isso é adoecedor. Acho que é isso. Como que a gente pode fazer para se informar mais sobre o movimento de vocês e conhecer mais sobre a iniciativa? Então, a gente tem uma página no Facebook, né, que é Mães de Manguinhos, e a gente infelizmente não tem uma sede. Nosso sonho é esse, conseguir um cantinho para que a gente possa acolher mais essas mães, né, porque a gente até consegue psicólogo, massoterapeuta, a gente tem uma rede com pessoas que estão dispostas a atender as mães nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente não tem uma sede, um local, né, para que isso aconteça. Às vezes, as pessoas falam, mas em tal lugar, a gente pode atender em tal lugar. Mas aí essa mãe tem que se deslocar. E aí, Murilo, não é só a mãe que está adoecida. Então, eu acho que é muito, muito mais importante que esse atendimento venha até a favela. Porque não é só a mãe que adoece, é uma família toda, são os vizinhos, são os amigos. Então, eu acho que conseguir estender esse atendimento é fundamental.
Por isso que a gente acha tão importante ter um local, uma sede. E a gente espera que a gente possa conseguir isso para poder dar esse atendimento de uma forma mais ampla, com uma qualidade, que a gente consiga cestas básicas para atender as mães, porque tem muitas mães que não estão na luta porque não tem nem o que comer dentro de casa. É muito difícil quando às vezes fala assim, vai ter uma audiência, vai ter uma caminhada, aí a mãe fala, não vou poder ir, eu não tenho R$1, hoje eu não consegui nem dinheiro para comprar um pão. A gente precisa estar viva. Então, a gente não pode ter esse olhar somente para que essa mãe tem que estar na luta, que essa mãe tem que ser forte. Porque a gente já tem esse estereótipo, né? Que a mulher preta, a mulher negra, ela tem que ser forte o tempo todo. Nós não temos que ser forte, não. Nós somos frágeis também, nós precisamos de cuidado. A gente precisa de cuidado, a gente precisa ser cuidada. E, assim, o movimento das mães de Manguinhos tem muito isso. A gente se preocupa muito com esse cuidado. Tem tudo isso, né? Aqui em Manguinhos. Muita coisa boa para ser explorada. É isso. Meu bem, muito obrigado por essa conversa. É isso, é muito duro que a gente tenha que pautar essas coisas. Eu não vou dizer que eu sinto a sua dor, que eu imagino que seja, mas queria dizer que a gente está junto, que para mim é muito importante abrir esse espaço aqui para a gente falar sobre isso, para a gente colocar essas questões em pauta, especialmente porque é isso, né? Isso precisa parar de acontecer e o silêncio em torno dessas questões não pode continuar acontecendo, né? Então, muito importante o trabalho que vocês fazem, e estamos juntos, em luta encaminhada até a gente romper com esse sistema perverso que continua exterminando o nosso povo. A gente precisa parar isso, é necessário. Já passou da hora. Né? Sim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.